Olá a todos e todas, estamos aqui novamente no SEADcast, dessa vez apresentando a doutora Mariana, que vai nos apresentar, né, vai nos se apresentar mais apropriadamente, mas eu já agradeço você estar aqui conosco mais uma vez, Mariana, nós que nos conhecemos aí de longa data, e queria que você falasse um pouquinho aí, né, primeiro de você e depois o que a gente vai discutir. Obrigada, viu, Mariana? Eu que agradeço, Letícia, é um grande prazer, mais uma vez, estar no SEAD, dessa vez com essa nova modalidade do SEADcast, para a gente conversar um pouquinho sobre a atenção domiciliar e os cuidados paliativos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, em mais essa iniciativa do SEAD, que é o nosso Congresso Interdisciplinar de Atenção Domiciliar, que já está na sua 20ª, né, Letícia? 20ª edição. É o Congresso de Atenção Domiciliar mais tradicional do Brasil e é algo que eu frequento há muitos anos já, desde lá dos começos, porque eu sou médica também e minha trajetória foi exclusiva no SUS, eu me formei há muitos anos, em 1988, e a partir de 1998, quando eu conheci a atenção domiciliar, de alguma maneira eu nunca mais a larguei. Eu fui médica de equipe, né, a gente fez movimentos para que isso fosse incorporado, inclusive o SEAD é um dos berços desse movimento, onde a gente que já fazia atenção domiciliar em lugares isolados no Brasil, equipes isoladas, a gente se encontrava no SEAD para fazer esse movimento de união, de unificação, e levamos essa pauta. Na época eu trabalhava em Betim, logo depois em Belo Horizonte também, como gestora de equipes de atenção domiciliar, coordenadora, e até que em 2011 o Ministério da Saúde me chamou para a gente elaborar, implementar um programa de atenção domiciliar para o Brasil. Desde essa época eu estou aqui no Ministério da Saúde. Eu fiz clínica médica, fiz gestão de políticas públicas, especializações, mas a maior parte da vida foi no trabalho e na atuação clínica mesmo, tanto na atenção domiciliar, quanto na urgência, quanto em gestão hospitalar. E desde 2011 eu estou aqui no Ministério, na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, eu sou a coordenadora, e ano passado nos foi dada a pauta dos cuidados paliativos. Aí nós desenhamos, né, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi publicada esse ano, desenhamos, pactuamos, trouxemos muita gente para discutir junto, e é uma política que foi publicada esse ano também. Então, aqui no Ministério da Saúde, eu sou a coordenadora geral dessa coordenação que está dentro da atenção especializada, nós ficamos dentro do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência, na Secretaria de Atenção Especializada. E estamos às ordens para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas tão caros para o SEAD, que são a atenção domiciliar no SUS e os cuidados paliativos, que todo ano a gente sempre tem muitas salas exclusivas para os cuidados paliativos. Então eu estou num lugar muito confortável para mim. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, e acho que foi muito legal a forma como você se apresentou, porque eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né, que a gente tem batalhado nessa questão da assistência domiciliar. A primeira legislação que a gente tem, portaria que a gente tem, como você falou, é de 98, e a nossa mais recente é de 2016, né, que cria aí o modelo Melhor em Casa, que foi muito, inclusive, como você mesmo disse, espelhado em algumas questões já trazidas pelo SEAD, já vividas pelo NAD. Então, eu queria saber de você, né, em toda a experiência que você tem, qual a sua percepção em relação à política de cuidado paliativo? Como que vai ser esse caminho? Né, porque a gente está falando de um percurso muito longo assim, né, Mariana, se a gente for pensar na questão da primeira legislação de 98 e depois claro que teve algumas atualizações, mas a de 2016 que é que implanta mesmo esse sistema que a gente tem visto que tem dado aí muito resultado no Brasil como um todo. Como você pensa que vai ser isso na política de cuidado paliativo, ou na assistência de cuidado paliativo, como a gente queira dizer? Letícia, a gente conseguiu esse ano dar uma atualizada na de 16 também. Então, a gente tem a portaria 3005, agora de janeiro de 2024,
que vem trazendo algumas novidades. Então, para a atenção domiciliar, e aí eu vou entrar na pauta do paliativo, ela traz algumas equipes diferenciadas para municípios menores, especialmente aqueles com grande dificuldade de lotação de médico. Então, a gente traz equipes especializadas em reabilitação intensiva, as EMAPs-R, e a gente reforça muito a questão da complexidade do cuidado e do funcionamento dessas equipes em lugares que funcionem já 24 horas, justamente para dar uma retaguarda melhor aos pacientes que estão em casa e aos cuidados paliativos. A gente reforça muito nessa última portaria a questão do telesaúde, para a gente estar cada vez mais próximo do ambiente domiciliar, cada vez mais acessível aos pacientes e familiares quando necessário. Às vezes não é dia de visita, mas existe uma dúvida de um familiar, enfim, podemos fazer interconsultas com outros profissionais. Então, a gente vem agregando aí essas novidades e trazendo a política de cuidados paliativos, e lembrando que o CIAD já fala muito isso. Eu acho que alguns anos atrás, quando a gente foi num CIAD que a doutora Ana Cláudia fez, inclusive, a Ana Cláudia Quintana fez a abertura, né, a gente fala muito isso, e eu acho que essa frase é até sua, Letícia, de algum curso seu, atenção domiciliar, o domicílio como locus preferencial de cuidado, né, e do cuidado paliativo, que é onde mais faz o sentido. Então, quando a gente traz agora, em maio de 2024, publicada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, a gente dá muita ênfase, e isso não é só o Ministério da Saúde do Brasil que está dando ênfase, o mundo está dando ênfase a esse cuidado paliativo preferencial, comunitário e familiar, né, no lugar de vida das pessoas. Então, essa nossa portaria, ela traz muito isso. Quando a gente pega aí o histórico do Melhor em Casa, que depois de amanhã já faz 13 anos que ele foi lançado, né? A primeira portaria foi em 2011, nós estamos em 2024. Quando a gente pega o histórico e vai ver o que mais a gente tem atendido esses anos afora aí, e levando o cuidado paliativo na acepção completa da palavra, né, que é o cuidado de uma doença ameaçadora da vida, a gente vê que cuidados paliativos é uma das 3 coisas que a gente mais faz na atenção domiciliar. E a gente tem sempre procurado qualificar para isso daí. É uma parceria muito íntima e muito profunda entre a atenção domiciliar e os cuidados paliativos. Eu acho que o que você falou da questão da teleconsulta foi uma das propostas que o Sistema Único de Saúde viveu na época da pandemia e que veio para ficar, né, Mariana? Acho que hoje a gente percebe o quanto isso é possível. No cuidado paliativo, eu acredito que, claro, tem as suas peculiaridades, é óbvio, né, porque a gente que faz isso há muito tempo sabe, mas também tem um grande ganho naquelas situações em que o próprio paciente não quer sair de casa, que o próprio paciente não tem nem mais condição de fazê-lo, a família também não tem interesse que o paciente às vezes vá para as instituições de saúde. Um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, no cuidado paliativo ambulatorial, é o absenteísmo, né? A gente tem um número grande de pessoas que faltam em consultas, e aí você, como médica, sabe muito melhor do que eu, o mais trágico é que geralmente é na fase final, onde a pessoa mais necessita de assistência e que ela não consegue se locomover, ou às vezes não consegue mais ser locomovida frente ao quadro clínico que ela apresenta, né? E eu que faço assistência domiciliar há muito tempo, sempre falo também que assistência domiciliar é para algumas situações, não é para todo mundo, né? Mas a gente, quando tem o paciente sendo cuidado em casa por uma equipe muito capacitada, é muito raro que ele queira se internar. É muito raro que haja uma piora em que não haja condição daquela equipe dar conta na casa, principalmente se for uma equipe bastante experiente e que realmente levou o cuidado aí adaptado àquele núcleo familiar, àquela realidade daquela família. Então, acho que isso é um grande ganho mesmo. E como você falou, a participação da comunidade talvez seja imprescindível, né? Porque a gente vive aí num momento em que eu acredito que só o sistema de saúde não tem como dar conta. Né? Então, talvez essa parceria aí organizada de maneira efetiva possa trazer resultados bastante satisfatórios, né, para as pessoas que dependem aí dessa atenção. E a participação do Ministério nessa questão, né? Eu vi na política, Mariana, que vai haver
treinamentos, vai haver capacitações, né? Acho que tem uma confusão um pouco aí ainda em relação a quem já é melhor em casa, então a obrigatoriedade de atender paciente em cuidado paliativo, ou não existe essa obrigatoriedade. Queria que você desse só aí uma antecipadinha na nossa, porque o interessante é que as pessoas venham assistir as palestras, né? Então a gente tem que falar só um pouquinho aí do que a gente vai abordar de maneira muito mais extensa, né, nas nossas mesas. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sem dúvida, Letícia. Só lembrando, né, da sua fala, quando você fala da importância do telesaúde, né, em cuidados paliativos isso pode parecer estranho. É claro que a gente não vai cuidar de uma pessoa em casa, em cuidados paliativos, o tempo todo. Mas quando a gente fala que cuidados paliativos é o controle de sintomas, e que os sintomas podem ser biológicos, psíquicos, emocionais, espirituais, né? E você faz isso muito bem, você tem escrito muito sobre isso, desenvolvido esse tema com muita profundidade, muita pertinência. Então, esse apoio emocional, psicológico, espiritual, inclusive para a família e para o cuidador, né? Isso é uma coisa muito cara ao cuidado paliativo. O cuidado paliativo não é só para o paciente, é para o paciente e para o seu núcleo, né, que está sofrendo junto. O cuidado paliativo é sobre a abordagem do sofrimento, né? É uma qualificação terapêutica, não é uma limitação terapêutica. A gente qualifica olhando essas outras dimensões. E essas outras dimensões são perfeitamente atendíveis com telesaúde. Muitas vezes a gente vai conseguir fazer, né, um controle da dor total aí, pensando nessas outras coisas, com o atendimento, né, do cuidador, do próprio paciente, por telesaúde. E como que a política de cuidados paliativos e o Melhor em Casa se encaixam? Primeiro é isso, Melhor em Casa já faz, sempre fez e sempre fará cuidados paliativos. Né, essa história da comunidade estar cada vez mais perto é justamente para fortalecer esse núcleo familiar, né, nesse momento tão difícil, e isso é uma coisa muito incentivada na política. A gente fala do componente comunitário dela, para que as próprias comunidades consigam ter esse olhar mais solidário e se impliquem mais com o cuidado, porque a tarefa do cuidado, até constitucionalmente, se a gente for olhar, ela é, em primeiro lugar, da família, mas também da comunidade e do Estado. Então, são os três entes, né, que são responsáveis, inclusive legalmente, pelo cuidado: família, comunidade e Estado. Lembrando que cuidado, para muito além do cuidado de saúde, é o cuidado de vida, o cuidado de todas as necessidades básicas do indivíduo também. A política de cuidados paliativos, Letícia, a gente está dividindo ela em três grandes eixos. Isso não é da nossa cabeça, isso é a orientação da OMS, que diz que um país tem cuidados paliativos quando ele tem acesso à rede, a equipes, a pessoas qualificadas para fazer, quando ele tem acesso a medicações e tratamentos, né? Porque não adianta nada ter acesso às equipes e não ter o tratamento. E quando ele é educado e está sensibilizado para isso. Então, são os três grandes eixos: rede, medicamentos e tratamentos em geral, porque muitas vezes o tratamento é holístico, é um tratamento com práticas integrativas, são equipamentos que a gente precisa, e educação e sensibilização da sociedade. Não adianta nada a gente ter capacitações para todas as equipes de saúde do SUS e do Brasil, se quando a equipe vai oferecer o cuidado paliativo, isso não é compreendido pela família e não é aceito. Não, eu quero que faça para o meu pai tudo que tem que fazer até o fim, nós estamos pagando, né, eu pago imposto, eu quero que ele vá para a UTI, eu quero que ele seja entubado e tudo, e às vezes já é uma pessoa numa fase ultra terminal, com diversas complicações, né, extremamente idoso, extremamente frágil, com um grande grau de sofrimento, enfim. Então, sem essa sensibilização, a gente não consegue. Então, a gente está trabalhando muito, como Ministério da Saúde, para implementar essas três coisas concomitantes: equipes, acesso a medicamento e educação permanente e sensibilização. Aí é informação e educação, as duas coisas.
A questão das equipes, que você perguntou, será que a equipe do Melhor em Casa não vai ficar subjugada, não vai fazer junto, vai deixar de ser? Não, o cuidado paliativo, ele não é exclusivo da atenção domiciliar. Uma das coisas mais importantes da política é que ele deve estar presente em todos os pontos de atenção da rede. Né? O olhar paliativo, ele tem que ser uma capacidade de todo profissional de saúde. Ele olhar e identificar que aquela pessoa precisa de um acolhimento e de ações e de cuidados, né, paliativos. Então, a gente quer levar isso para todos os pontos da rede. Né? Queremos que a urgência esteja qualificada, queremos profissionais dos hospitais qualificados, da atenção primária, nem se fala, né? Do ambulatório, da atenção domiciliar, né? Todos os profissionais que tenham essa capacidade de fazer esse olhar e esse cuidado. E, para isso, vamos sim disponibilizar várias ações educacionais, parcerias com universidades, parcerias com escolas de saúde, parcerias com PROADs, hospitais de excelência, para poder fazer tanto online quanto presencialmente várias ações para essa educação permanente e sensibilização progressiva da nossa rede de saúde. O SUS não é um sistema de saúde para iniciantes, né, Letícia? Ele é muito ousado. E a gente quer, como o SUS, a gente quer chegar a todo cidadão brasileiro. A gente quer chegar a uma qualificação de todos os profissionais de saúde, né, formais e informais, e famílias, e sensibilização da sociedade, e disponibilizar o máximo que a gente puder, cursos gratuitos, vários formatos diferentes, enfim. Não vou dar muito spoiler aqui do que vai ser feito, mas é isso, é para todos os profissionais e é para toda a sociedade. Eu acho que duas coisas que eu quero te falar. A primeira é que eu vou adotar isso que você acabou de falar, como é que é? Terapêutica qualificada, e não, como é que você falou? A doutora Zilda Cavalcante, que falou no encontro lá em Pernambuco, ela é a secretária estadual de saúde de Pernambuco, doutora Zilda. E ela é paliativista, ela é médica e paliativista secretária estadual. E num simpósio no mês passado, ela falou isso, cuidados paliativos, não é sobre limitação terapêutica, mas sobre qualificação terapêutica. E aí, nessa qualificação, Zilda Cavalcante, pode adotar, porque eu já estou levando essa frase para frente, porque eu acho que assim, numa síntesezinha, numa frase tão pequena, ela diz coisas tão complexas e profundas e amplas, né? Isso é muito amplo, essa qualificação, inclusive da escuta, né? Da escuta, do cuidado espiritual, enfim, tem várias dimensões aí que a gente pode falar dias a fim. Eu acho que até para a gente finalizar, Mariela, uma coisa que você colocou, que eu achei super legal de você já ter falado, mas queria que você falasse um pouquinho mais. Quando eu comecei na assistência domiciliar, acho que você também estava começando, como você falou, em 98, ambas começamos em 98, em cenários diferentes aí. Assistência, eu era aluna ainda, mas assistência domiciliar, ela era olhada como uma coisa de importância menor. Então, para as pessoas serem convencidas de tirarem seus pacientes das internações e levarem para casa, era uma luta, né? Então, a gente tinha que convencer que teriam um cuidado adequado, que no meu caso, né, que o Hospital das Clínicas ia estar junto, ia oferecer suporte, era como se a gente estivesse tirando o paciente do hospital, levando para casa de qualquer jeito e fosse oferecer qualquer tipo de cuidado, né? Quando na realidade, óbvio que não era nada disso. Mas a gente via essa resistência na população, como a gente vê hoje, às vezes, no cuidado paliativo, que é muito do que você falou. Não, eu quero que faça tudo pelo meu pai. Não, eu quero que faça tudo pela minha mãe, porque nós pagamos imposto, ou porque nós pagamos convênio, né? Quem é aí de assistência privada, que a gente vai ter várias mesas também sobre assistência privada, houve muito isso, que é como se o cuidado paliativo não oferecesse nada. É como se a gente fosse deixar de fazer em prol aí da ordem natural das coisas, vamos dizer assim. E na assistência domiciliar, a gente viu isso paulatinamente. As pessoas começaram a saber que existia assistência domiciliar, começaram a entender que era uma proposta de cuidado, inclusive um cuidado para algumas doenças e para muitas doenças e para muitas situações extremamente adequado, e começaram a cobrar,
isso, né? Então, a gente que é paliativista tem isso como um sonho, né? Que as pessoas realmente entendam qual é a proposta de cuidado paliativo, entendam que é esse olhar realmente integrado, né? A família faz parte desse cuidado, ela é sujeito de cuidados, a comunidade é olhada como parceira, então, esse cuidado mais integrado, talvez sendo do conhecimento de grande maioria, seja até exigido, como a gente hoje, tem gente que briga, né, nos hospitais quando sabe que não tem assistência domiciliar no território onde ele mora. Né? O Melhor em Casa teve uma evolução imensa, né, de 2016 e tudo mais para cá, mas a gente ainda sabe que, né, como a gente está num país de extensão, né, continental, a gente tem muitos locais ainda que ainda não tem, né? Então, às vezes mas o que eu acho legal é essa cobrança hoje da população para essa assistência que anteriormente era vista como uma coisa de menor importância. Então, quem perseverou no cuidado paliativo viu, muita gente desistiu no meio do caminho. Né, muitos serviços aí desistiram no meio do caminho porque acharam que não era uma proposta viável, mas quem perseverou viu aí o quanto ele evoluiu. Você acredita que o cuidado paliativo vai passar por essa realidade ou é só um sonho de quem é muito esperançoso? Letícia, a gente fala que atenção domiciliar e cuidados paliativos são quase que irmãos siameses, porque eles partem muito dessa quebra da lógica, né? Ambos são contra-hegemônicos, né? A gente tira de dentro daquele lugar de maior densidade tecnológica, que é do hospital, para levar para o lugar de vida da pessoa. E isso é o mais bonito de tudo. E o mais bonito para dizer que a gente consegue dar a mesma qualidade, com a mesma segurança, com a mesma eficiência do hospital para quase tudo, né, que é possível fazer em casa. Então, a não ser, e isso é uma frase que eu já ouvi, eu fui numa defesa de tese em 2014, e um grande sanitarista estava na banca dessa professora que estava defendendo sua tese, que era sobre a qualificação dos hospitais. E aí o professor sanitarista fez essa pergunta: mas você acha que essa qualificação vai ser para quando? Você acha que daqui 100 anos os hospitais vão existir? Então, o grande puxa, porque os hospitais, como são hoje, com certeza daqui 100 anos não vão existir. E isso a gente vê países já da Europa, mesmo o Norte América, né, tendo hospitais para situações cada vez mais complexas e intensivas. São grandes cirurgias, é medicina intensiva, são reabilitações muito intensivas, lugares para se fazer coisas de altíssima tecnologia, mas o resto todo que é feito no hospital pode ser feito em casa com um ganho adicional de qualidade de vida e de custo também e de efetividade para o sistema. Né, o risco de infecção hospitalar diminui, a qualidade da pessoa, do estar dela na sua família, claro, com raras e honrosas exceções, tem alguns lugares e tem algumas situações que não é melhor em casa de maneira nenhuma, né, você sabe disso, situações de violação de direitos, situações de extrema miséria e dificuldade, enfim, mas é muito promissor, a atenção domiciliar tem crescido no mundo inteiro e o cuidado paliativo, como ele é muito feito na atenção domiciliar, eu acho que um vai potencializar muito o outro. Mas ambos dependem dessa chave, e eu falo qual que é a principal missão da Política Nacional de Cuidados Paliativos, é mudança de cultura. É mudar a cultura, é mudar a sensibilização das pessoas, é abrir os olhos para o muito mais que pode ser feito. Né? O cuidado paliativo é a boa notícia no meio de más notícias. É aquilo que, não, você tem uma situação grave e pode evoluir até o óbito, mas esse durante pode ser com muita qualidade. E é isso que a gente busca, né, na atenção domiciliar e no paliativo, com o apoio de todo o entorno da pessoa. Eu acho que a gente não pode perder a esperança nunca, você perguntou se podemos ter, mesmo porque os cuidados paliativos eles estão num crescente de entusiasmo, essa política veio inclusive por causa disso, né, a frente paliativista que foi tomando corpo e participando de todas as conferências municipais e estaduais de saúde, chegou na conferência nacional, fazendo uma grande pressão, né, no SUS,
para homologar essa política, e de fato foi um grande desencadeador. Então, assim, as pessoas estão se apropriando disso. Isso está sendo cada vez mais colocado na mídia, os profissionais estão abrindo seus olhos cada vez mais para isso, mas, como todo processo de mudança de cultura, isso pode levar mais de uma geração, pode levar mais de uma década, mas a gente persevera. O Melhor em Casa, atenção domiciliar, lá de 2011, agora com 13 anos, já está chegando quase a metade da população brasileira. A gente já tem alcance de 45% das pessoas que moram nesse país, se precisarem do Melhor em Casa, tem como acionar. Ele já está em exatos 1.000 municípios brasileiros hoje. Então, isso é a gente acreditar e a gente perseverar no bem, naquilo que a gente sabe que faz bem para as pessoas, que faz bem para o sistema, que muda uma consciência, que é mais seguro e que promove uma qualidade de vida muito superior. E cuidados paliativos e atenção domiciliar conseguem fazer isso. Acho que encerramos, né, gente? Muito obrigada, Mariana, adorei. Aqui a nossa proposta era que realmente as pessoas fossem citadas a estar no Congresso, né? Porque se a gente falar tudo aqui, aí o povo não vai vir, né? Então, o interessante é que as pessoas venham, né? Vai ter uma mesa específica sobre como está o Melhor em Casa hoje no Brasil, né? Que é o panorama do Melhor em Casa no Brasil. Cada ano que você vem é uma novidade, né, Mariana? Você traz números melhor, Letícia. Eu vou levar números, vou levar o panorama epidemiológico, vou levar o futuro, o que é que a gente quer para o Melhor em Casa daqui para frente, e do Política Nacional de Cuidados Paliativos a gente vai entrar, eu não entrei hoje propositalmente, nos 2 tipos de equipes que a política está prevendo, né, e está habilitando, está começando a habilitar já aqui pelo Ministério, nos municípios e nos estados. A EACP, equipe assistencial de cuidados paliativos, e a MCP, a equipe matricial para as macro-regiões de saúde de cuidados paliativos. A gente vai, no Congresso, discernir um pouquinho a diferença entre uma e outra, o caminho para se habilitar, a função dessas equipes junto às outras equipes de saúde, da rede de saúde. Enfim, tem muito assunto ainda que a gente vai deixar para comentar lá no dia 29 e 30 de novembro, no CIAD, em São Paulo, que mais uma vez vem se consolidando como esse grande e importantíssimo evento da atenção domiciliar no nosso país. Muito obrigado, Mariana, estarei lá, espero que eu consiga assistir as 2 mesas. Eu coloquei em horários diferentes, não sei se você viu, justamente para eu poder estar nas 2. Um pouquinho o horário, então vai ser ótimo. Vai dar para estar nas 2, quem tiver interesse, tanto conhecendo o panorama da assistência domiciliar, quanto falando dessa grande novidade aí, né, e o grande avanço que a gente teve esse ano, que é a política de cuidado paliativo. Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco hoje. Sempre que precisar, é só chamar, a gente está junto. Um abração para todo mundo.